Bom dia, gente. Bom dia. Hoje é dia 9 de abril de 2018, aula para medicina. Nós vamos falar aqui sobre gêmeos e começar a falar sobre formação do sistema nervoso. Combinado? Bem, aqui nós temos um caso interessante. Uma inglesa, grávida de gêmeos, teve essas duas crianças. O marido dela já estava desconfiado, né? E aí, quando nasceram esses dois bebês, ela negra, nasceram os dois bebês e o marido negro, ele já não estava numa situação boa com ela, pediu um exame de DNA, um teste de paternidade. E descobriu-se o seguinte, que essa criança é filha dele e essa criança não. Então, a traição. o que aconteceu? Esse é um fenômeno que a gente chama de superfetação. O que acontece com isso aqui? Ela, no período fértil dela, ela teve relações sexuais desprotegidas com o marido e com o amante. E aí nasceram crianças de pais diferentes. Por quê? Porque nesse momento, ela, nesse exato ciclo, ela liberou dois gametas, dois ovócitos, dois. E aí ela teve a chance de ter gêmeos. Bem, isso aqui é só um exemplo para vocês de casos interessantes relacionados a gêmeos. Conforme eu falei na aula passada, comentários, quem for mexer com ginecologia, obstetrícia, vai ver que uma coisa que sempre vão perguntar para vocês é sobre gêmeos. Gêmeos é um dos assuntos, né, que mais chama a atenção das pessoas. Porque é um negócio bacana, né? Você vê que é uma coisa bem interessante. Bem, eu vou explicar para vocês então as duas formas que surgem. Desculpa, gente. Eu falo que não pode e eu esqueço de tirar o alarme. Então, eu vou contar para vocês as duas formas que levam ao surgimento de gêmeos. Nós vamos conversar sobre os tipos diferentes de gêmeos, um pouco sobre a herança genética desses gêmeos, tá? O padrão de herdabilidade desses gêmeos, e depois nós vamos conversar sobre compartilhamento de anexos, que é uma coisa muito, muito interessante, muito importante, e que, de certa forma, trata de coisas que a gente já falou nas últimas aulas, que é a formação dos anexos, e a gente vai estar dando uma revisada nisso. Tudo bem? Tranquilo? A regra é a mesma. Quem tiver dúvida, pode perguntar quantas vezes for necessário, tá? Bem, normalmente a gente ouve chamar os gêmeos de fraternos e de idênticos. Classificação errada e infeliz. Por quê? Porque fraterno vem de um termo latino que quer dizer irmão. Lembra? Fraternidade e irmandade são sinônimos. Então, você falar gêmeos irmãos, fica totalmente sem sentido, concorda comigo? E o outro termo, gêmeos idênticos, também não é um termo muito feliz. Por quê? Porque, saúde, não existem pessoas idênticas na face da Terra. Imagina um par de gêmeos. Um cometeu um assassinato, deixou provas no local do crime. Se você pegar amostras de sangue desse criminoso e for fazer um teste de DNA, você não vai conseguir distingui-lo do irmão, concorda comigo? Por quê? Porque eles têm os mesmos genes, eles têm o mesmo genoma. Mas se você, ao invés disso, pegar e resolver fazer um perfil proteico daquela amostra, você vai ver que eles são diferentes. Por quê? Porque a produção de proteínas tem a ver com o ambiente.
O ambiente influencia nessa produção de proteínas. Tá? Bem, se esse criminoso tiver deixado lá também digitais, as digitais são diferentes. Por que as digitais são diferentes? Porque ninguém tem digital igual a ninguém. Porque digital, ela depende do ambiente para se formar. São pressões diferenciais que ocorrem lá no interior do útero, lá no interior da cavidade amniótica. Você vai dizer assim, mas eu tenho 2 gêmeos, esses 2 gêmeos estão dentro do útero e estão dentro daquela mesma bolsa. Tudo bem, mas aqui na bolsa é uma pressão, 5 centímetros distante já é outra pressão. Então, há diferenças mínimas ali que fazem com que você tenha impressões digitais diferentes. Mesma coisa com o padrão de coloração da íris, que também depende do ambiente, tá certo? Então, não existem 2 pessoas idênticas, porque o ambiente age em cima. Provavelmente todos vocês já conheceram casos de gêmeos, entre aspas, idênticos. Vocês mesmos podem dizer, pela convivência que vocês tiveram, pelo conhecimento que vocês tiveram, que são pessoas diferentes. São pessoas com comportamentos, com preferências, com atitudes, né, diferentes. Por quê? Porque isso depende do ambiente. O gêmeo está aqui, na minha sala, tendo aula. O outro não está. Eu não estou vendo ninguém igual aqui. Concorda? Então, ele está tendo, esse gêmeo que está aqui, ele está exposto a um ambiente e o outro gêmeo está exposto ao outro. Resultado, formam-se pessoas diferentes. É claro que essa diferença não é tão marcante quanto no caso, de novo, entre aspas, de um gêmeo fraterno. Tudo bem? Por que eu estou usando esse termo fraterno e idêntico o tempo inteiro? Apesar de eu dizer que ambos estão errados. Porque é o que vocês vão ouvir por aí. Na hora de chegar o paciente lá no consultório de vocês, chegar a grávida lá e ela tiver gêmeos, ela vai te falar, usar essa linguagem, é fraterno ou é idêntico, tudo bem? Bem, outra termo que as pessoas usam muito é bivitelino e monovitelino. No caso desses gêmeos próximos agora, que eu vou falar, eu vou mostrar para vocês que são 2 classificações também infelizes, certo? Por quê? Porque, na verdade, toda vez que a gente for falar de dizigóticos, realmente eles são bivitelinos. Bivitelinos quer dizer o quê? Tem 2 sacos vitelinos. Aí é bivitelino, tá? Mas na hora que a gente for falar do monozigótico, você tem monozigótico que é bivitelino, com 2 sacos vitelinos, e tem monozigótico que é univitelino. Tá vendo? Então, assim, não dá para a gente usar essa classificação, porque ela não faz sentido. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Então, a melhor classificação é essa aqui, ó. Dizigótico, porque vem de 2 zigotos diferentes, e monozigótico, porque vem de um zigoto só. Ou seja, lá em cima, 2 fecundações diferentes, 2 ovócitos, 2, saúde, 2 ovócitos, 2 e 2 fecundações. Aqui embaixo, uma fecundação só e posterior separação, divisão desse embrião em 2. Tá? Tudo bem? Dito isso, vamos precisar o tempo. Quando isso acontece? Isso vai acontecer em 2 fases. Ou na fase de blástula ou na fase bilaminar, tá certo? Vai começar aí em torno do dia 7, 8 e vai terminar no dia 15. Existem estudos que indicam que aqueles famosos embriões que são siameses, também em linguagem popular, né? Chipófagos, esses gêmeos, eles se formam nos últimos dias. No dia 14 ou no dia 15. É uma separação mais tardia que pode causar esse processo de separação parcial, incompleta. Tá bom? Tudo bem? Tranquilo? Depois nós vamos falar sobre esses gêmeos. Bem, então, para ter dizigótico, a menina tem que ter produção de 2 gametas
no mesmo, de 2 ovócitos, 2 no mesmo ciclo. O quanto que isso é comum? A gente não sabe, mas parece, existem pesquisadores que inclusive dizem que isso é muito mais comum do que a gente imagina. Dizem até o seguinte, que a produção de gêmeos na espécie humana é muito, muito, muito mais frequente. O que acontece é que normalmente só um desses gêmeos seguiria para frente, tá? Então pode ser que você sempre tenha, no seu caso, sempre gravidezes múltiplas, tá? Mas na hora o que vai vingar é uma criança só, entendeu? Tá? Bem, isso eu estou falando de pesquisas iniciais ainda, tá? Pode ser que no futuro venha ser comprovado que não é bem assim. Bem, agora uma outra coisa, aí sim, que vocês vão estar sempre sendo questionados. Aí você vai ser questionado pelas suas pacientes, não é isso? Né? Vão chegar lá no seu consultório e perguntar. Você vai ser questionado por parentes, por amigas, né? Qual é a chance real de uma pessoa ter um bebê gêmeo? Bem, primeiro, qual que é a chance na população? Está em torno, não é tão assim raro, é um caso em cada 2.000 nascimentos. Então é razoavelmente frequente, concorda comigo? Tá? Agora, 2/3 desses bebês são gêmeos dizigóticos. E só 1/3, ainda assim, quando eu li pela primeira vez e vi que era só 1/3, eu ainda fiquei impressionado. Por quê? Eu achei que era bem mais raros os gêmeos popularmente conhecidos como idênticos, os monozigóticos. Então, a gemelalidade na espécie humana não é um fenômeno tão raro assim. Então, estabelecido isso, qual é a chance? Fala, Felipe. Se o meu pai ou minha mãe é gêmeo. Tá, é exatamente isso que eu vou falar, tá? Agora, qual que é a chance de você ter um filho gêmeo? Para os meninos, esqueça, não tem nada, não é uma herança masculina, tá bom? Ok? Não é passada do pai para os filhos. Então, gêmeo, no caso masculino, esqueça. Você pode ter, Felipe, ser gêmeo, seu pai ser gêmeo, e ainda assim não faz a mínima diferença, tá bom? Bem, porque parece que o processo está no cromossomo X, tá? Parece que está no X. Bem, oi. Não, pode Tá, tudo bem? Aí o que acontece? Oi. É mais fácil uma mulher abortar sendo gêmeos? Muito mais fácil, tá? Daqui a pouco eu vou contar. Depois eu vou até pedir licença para vocês, a gente vai dar uma paradinha. Eu gostaria muito de achar uma apresentação que eu fiz, não sei se ela se perdeu aí no tempo, para a medicina, contando o caso de alguns gêmeos, alguns casos interessantes. É legal que tem foto lá, mas se não tiver foto, eu sei a história de cabeça. Aí eu conto para vocês a história. Mas vamos torcer, eu acho que tem umas 2 turmas que eu passei essa apresentação e ficou muito legal. E na turma passada eu procurei e não achei. Então, aí a gente vai dar aquele tempinho, toma uma aguinha e eu vou dar uma procurada, quem sabe a gente não acha, tá? Daqui a pouco a gente vai conversar também sobre isso. Bem, então não é passado no X, então não tem nada a ver com essa parte masculina. Então o marido não influencia isso. Tudo bem? Tranquilo? A menina que tem casos de gêmeos na família, ela tem uma chance de 30% a mais do que a população em geral. Por exemplo, pense você, menina. Você tem casos de gêmeos na família? Tem. Agora, qual que é o caso? Você tem irmã, ou você é gêmea, ou você tem irmãs gêmeas? Bem, ou você, a maior chance, ou você tem tias por parte de mãe, gêmeas, ou sua mãe é gêmea, tem uma chance. Por parte de pai, vamos afirmar de novo, não tem nada a ver. Tudo bem? 30% a mais. Tá? Significa que todo mundo tem chance. Mas quem tem casos na família tem 30% a mais. Oi. No caso, se a mulher liberar 2 ovócitos, também pode
ser genético? Isso parece. O que acontece? Eu disse que era no X. Parece, Nara, que tem a ver com a produção dos ovócitos, tá? E tem a ver com genes que estão no X, que estão relacionados com a produção dos hormônios FSH e LH, principalmente FSH, ou com uma maior capacidade de resposta do organismo, dos ovócitos, em relação ao FSH. Então, ou você teria, entendeu? A produção de mais FSH, e aí teria a chance de ter 2 ovócitos em ovários diferentes, tá? A inibina age localmente e mata, então a chance é que você tenha ovários diferentes, principalmente. Ou você responde melhor o FSH a níveis baixos de FSH. Lembra, entra a inibina, vai bloqueando o FSH, mas aí, se você tem ovócitos que conseguem se desenvolver em níveis mais baixos, você tem chance de ter mais de um. Tudo bem? Tranquilo? Bem, isso é o caso dos dizigóticos, tá? Então, a paciente, você vai, né, me deixar super feliz, fazer obstetrícia, ginecologia. Pronto, chegou a paciente lá. Aí o que acontece? Ela vai te perguntar sobre isso. O que vai acontecer? Você vai perguntar se ela tem caso na família. Se ela não tiver, ainda assim ela tem uma chance, tudo bem? Menor, 30% menor, certo? Mas se ela tem caso na família, as chances são maiores. Tudo bem? Tranquilo? Agora, até pouco tempo atrás, o monozigótico, que é aquele gêmeo que na verdade, né, enche as pacientes de alegria, né? Porque é aquele negócio, uma cópia do outro, 2 menininhos ou 2 menininhas, né? Só lembrando que o outro lá de cima, o dizigótico, pode ser de sexos diferentes. Então não é tanto assim, né? Matão assim, bonitinho para paciente sua e tal, né? Para ela poder brincar de boneca, né? Então é melhor que tenha o quê? Se for de baixo, até pouco tempo atrás, eu te diria o seguinte: diga para o paciente seu que a chance é pequena, menor, 1/3 menor, né, que a outra, menor e distribuída igualmente pela população. Bem, só que agora começaram a ser feitas pesquisas em que as pessoas estão avaliando grande número de pacientes, muitos pacientes, tá? Aqui já viram falar daquela história megadata, tá? Então o que os caras estão fazendo? Eles estão pegando, analisando outros estudos ou analisando em estudos originais grande número de pacientes para tentar ver tendências que muitas vezes são mais difíceis de serem compreendidas. E um trabalho que eu li recentemente, eu achei super bacana, nesse trabalho diz o seguinte, que existe um padrão, provavelmente, de herdabilidade também para monozigóticos. E aí seria o quê? O que os caras estão descobrindo? A Siri perguntando, ouviu minha voz, está aqui perguntando o que eu quero. Tá vendo? Bem, o que seria? O que eles estão descobrindo? Que existe um padrão. E quais seriam as causas que se sabe hoje? Bem, algumas possibilidades. Mulheres que resolveram ter filhos mais velhos, são possibilidades, tá certo? Não são certezas, são os primeiros estudos. Então já não vá chegando e vai falar para a sua paciente, então se você vai ter um filho acima dos 35 anos, tem maior chance de ter gêmeos. Mas pode ser que daqui a 5 anos, sim, você vai estar formando em medicina, vai estar fazendo o seu, como é que chama? A sua residência, né? Depois você vai se especializar, etc. Pronto. Aí o que acontece? Pode ser que lá, quando você chegar lá e estiver fazendo residência obstetrícia e ler trabalhos mais recentes, pode ser que esse entendimento já esteja mais sedimentado, entendeu? Seja mais certo você falar. Por enquanto eu vou dizer para vocês que são os primeiros trabalhos. Mas, voltando ao assunto. Pacientes que têm filhos mais velhos.
mais velho, tá? Acima dos 35. Pacientes que estão acima do peso, pacientes que têm uma altura mais elevada, são maiores, pacientes que passam muitos anos tomando pílulas anticoncepcionais ou usando métodos hormonais, como por exemplo Mirena, tá? Pacientes que estão utilizando, tem como costume utilizar muitos alimentos com conservantes, tá vendo? E aí vai. Então eu lembrei de alguns aqui de cabeça. Por que isso? Provavelmente, vou contar para vocês, o conservante é porque talvez ele esteja influenciando positivamente ou negativamente no processo em si, tá? Ou seja, causando uma aceitação maior da paciente a níveis baixos de FSH, ok? Os outros, mais alto, paciente mais alta, paciente mais gordinha, paciente tendo bebê mais velho, né? O que acontece? Muito provavelmente isso tem a ver com alterações na produção do FSH. Se você passa muito tempo tomando pílula anticoncepcional, quando você volta, para de tomar e volta o seu ciclo normal, tensionando, querendo engravidar, pode ser que esse ciclo, os níveis de FSH, eles tenham alterações que às vezes são mínimas, mas que fazem diferença no processo de gravidez. Olha que bacana. Então é o contrário. Se isso for verdade, é o contrário. Lembra aquela história que acontecia com a mãe de vocês, com as avós de vocês, que a gente dizia o seguinte: olha, isso década de 70, década de 80, a gente chegava e falava assim, ó, se você toma pílula por muito tempo e para de tomar, a sua fertilidade vai diminuir durante os primeiros meses. Isso hoje não existe. Tá? Por quê? Por causa da formulação dos análogos sintéticos que se utiliza hoje nas pílulas. Então, não existe. A pessoa parou de tomar, ela tem a mesma chance de engravidar que uma outra menina que não tenha tomado. Bacana isso, né? Agora, tem uma outra coisa que seria até bacana. Essa menina que está tomando por muito tempo, se isso for realidade, ela vai, além de ter uma maior, ela não ter uma alteração nociva na sua fertilidade, ela vai ter uma chance maior de ter gêmeos. Ou seja, está aumentando até a chance de gravidez e não diminuindo a chance. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Então, pode ser, isso é um entendimento inicial. Pode ser que no futuro se descubra um pouco mais sobre essa história. Tá bom? Fala. Eu acho que deve ser verdade mesmo, porque na minha família, todos os gêmeos que tiveram são os últimos filhos. Tipo, a minha avó teve gêmeos, ela já estava obesa e foi com 42 anos de idade. Ela achou que estava parando de menstruar, mas na verdade estava grávida. Aí foi gêmeo. Quando está chegando perto aí da menopausa, o ciclo ele fica irregular. Ele tem níveis, às vezes o hormônio baixa num ciclo, no outro ele aumenta a quantidade, aí para 2, 3 ciclos por causa de falta de hormônio, aí depois o ciclo volta de novo. Tem essa irregularidade e aí tem uma maior chance, tá? Bem, conforme eu disse a vocês, preciso reafirmar mais uma vez, esses aí são ainda pesquisas iniciais. Pode ser que depois se comprove que não é bem assim, tá? Mas é um padrão que tá surgindo. Oi? Mas isso que eu falo, né, dos dois tipos de gêmeos, ou é só para Pro monozigótico, tá? Ok? Que era o que não se tinha padrão até o momento. Então deu errado. Mas então, se tipo assim, uma mulher, ela... Mas não há também, eu tô falando do monozigótico, mas também pode, se você pensar nisso, pode ser pro dizigótico também. Concorda comigo? Não há ainda uma Se os dois estão indo para o estabelecida. Também acho. Foi. Se a mulher é gêmea, monozigótica, Sim. ela tem chance de ter 30% a mais chance de ter Monozigótico até o momento que se sabe, não. Tá? É dizigótico para dizigótico. Não dizigótico para mono, você está entendendo?
Aí o que achava? Estava distribuído igual na população, entendeu? Todas as meninas tinham a mesma chance de ter gêmeos. E, claro, existem diferenças de raça, certo? Existem algumas raças que têm maior chance de ter gêmeos, certo? Isso aí sabia. Isso aí já se sabe há muito tempo. Mas começou, e aí foram feitas várias pesquisas nessa apresentação mesmo. Eu tenho uma pesquisa feita na Irlanda, demonstrando que nas últimas décadas, nos últimos 20 anos, 15, 20 anos, na Irlanda, o número de gêmeos dos dois tipos aumentou demais. E aí não tinha como explicar. Como você vai explicar esse tipo de coisa? Porque a população é a mesma, né? Não há grandes diferenças de imigração para lá nesses 15 anos que fizesse não havia, né? Hoje provavelmente não havia grandes diferenças na época para você dizer, olha, é porque está entrando gente que está vindo da África, está vindo da Ásia, está vindo de outros lugares, aí está mudando o padrão da população. Não é. Então aumentou demais o número de gêmeos lá. Aí foram procurar. E aí é a base para essas pesquisas que eu estou falando para vocês, que está avaliando o modo de vida, né? As meninas agora não querem ter filho cedo. Eu gosto sempre de falar para as minhas alunas o seguinte: se a gente tivesse aqui na década de 50, agora, muito provavelmente a gente teria uma classe maciçamente masculina, e as meninas que tivessem aqui seriam casos isolados de meninas que não haviam se casado, ou a gente teria casos de meninas com uma situação financeira melhor que poderiam ter babá para cuidar do filho em casa, porque muito provavelmente uma menina com seus 20 anos já teria aí na década de 40, na década de 50, 4, 5 filhos. Ué, pensa bem, você o quê? Você chegava e tinha sua menarca aos 12. Aí casava com 12, 13, 14 anos. Olha a data de casamento da avó de vocês, como é que foi? Casava praticamente criança. Era comum a menina às vezes casar até antes que isso, e ela levava para casa do marido as bonecas que ela tinha para brincar. Ela brincava de boneca ainda, casava. Aí o que acontece? Aí é isso aí. É isso mesmo. Aqui, olha só, minha avó, por parte de pai, claro que eu sou mais velho que vocês, né? Não que você é muito velho, né? Mas mais velho que a maioria, né? Agora o quê? Coitado, só porque tem uns cabelinhos brancos, né? Me reconheço nele, tá? Então, o que acontece? A minha avó, por parte de pai, ela teve 14 filhos. A minha avó, por parte de mãe, foi menos econômica. Eu acho que ela teve 18. Mas eu estou falando assim, porque elas perderam muitos bebês. Então pode ter sido mais do que isso. Se eu perguntar, eu preciso perguntar, porque eu pergunto, depois eu esqueço. Eu preciso perguntar para meu pai, para minha mãe, como é que foi, eles me contam direitinho. Aí depois eu conto para vocês. Muitas crianças. Por quê? Casava cedo, tinha bebês, um monte de bebês, não tinha nenhum método contraceptivo, não se conhecia nada sobre contracepção, né? Não tinha TV em casa, tá? Então assim, resultado, era um bebê atrás do outro. Dava bebê, resguardo, às vezes ficava grávida no resguardo, bebê de novo e aí ia. No caso dessa da minha avó, ela teve 10 barrigas de gestação. Sim. Só que 5 delas, que eram de gêmeos, ela perdeu. 5 gêmeos? Não, ela teve 5 gravidez de gêmeos. Só que toda vida que era gêmeo, ela perdia. A minha mãe... Mas como que sabia disso? Tinha como ela... A minha mãe... Porque tinha ultrassom na época. Lá em casa nós somos 2, tá? Nós somos 2. Na verdade nós somos 3 porque tem o meu irmão, né? Então nós somos 3. Tá? Vamos começar não. Somos 3. Segunda-feira. Bem, eu e minha irmã, diferença de 1 ano, o meu irmão, diferença de 10 anos.
Mas E não a minha mãe perdeu o quê? Uns 5, 6 partos. Então, minha mãe é mais velha, minha mãe tem quase 80 anos. Então, ainda dentro daquele sentido mais antigo e tal, né? Morava na roça, etc, etc. Então, assim, era uma outra coisa. Então, esse tipo de coisa, eu acho, a gente vai ter aqui, a gente vai ter, numa das próximas aulas, falar sobre contracepção, que é para mim, dentro dos temas que a gente tem aqui, claro que todos são importantes, mas na hora que a gente falar sobre contracepção, para mim, a gente vai estar falando dos temas mais significativos aqui. Não só para vocês da medicina, mas para todos os alunos. Por quê? Porque contracepção é uma coisa que você sai daqui usando. Eu tenho alunas, quando a gente tem aula de contracepção, ela já sai daqui da aula decidida a trocar o anticoncepcional dela. Ela já passa a pensar em coisas que ela vai usar no dia a dia dela. Tá certo? Então, assim, por isso que para mim, eu sempre digo a seguinte frase: se eu tivesse uma aula só para dar, nesse curso eu daria de contracepção. E talvez a gente, não vou falar ainda, mas assim, só dizer que talvez a gente tenha uma surpresa agradável nessa aula de contracepção, tudo bem? Se der certo, eu vou contar para vocês depois. Combinado? Tá? Bem, vamos lá. É claro, se você tem a chance de você formar gêmeos, começa na fase de blastocisto, tá? E se estende até bilaminar, tá certo? Bem, a gente vai ver agora como é que ficam o posicionamento desses gêmeos. E aí tem a ver, com esse posicionamento, tem a ver um pouco na prática, a prática que vocês vão ter depois, né? E tem a ver com a embriologia básica que eu estou dando aqui. Então, eu vou contar para vocês assim, eu tenho algumas figuras para mostrar. Olha aqui. Essa primeira são gêmeos dizigóticos, tá? Queria pedir para vocês prestarem atenção, porque aí, prestando atenção, fica fácil de entender isso aí. Não é difícil, mas se não prestar atenção, aí se torna mais complicado. Vamos olhar aqui. O que nós temos? Gêmeos dizigóticos desses dois. Então, são duas fecundações que geram 2 blastocistos. Tudo bem? O útero, para o bebê, para o blastocisto, é um lugar enorme. Então, a maior chance que você tem é de implantação em locais diferentes. Quando se implanta em locais diferentes, está aqui um e outro, eles não compartilham nada. As estruturas de um não tem nada a ver com as estruturas do outro. Tudo bem? Então esse é o padrão mais comum. A segunda possibilidade é uma implantação próxima. E quando se implanta próximo, o córeo de um encosta no córeo do outro. Lembra? Placenta é córeo viloso mais descido ao basal. Então os dois córeos se encostam e vão acabar fazendo parte da mesma placenta. Resultado, você vai ter 2 bebês que vão compartilhar a placenta, que não é anexo, mas vão compartilhar o córeo, que é um dos anexos e que faz parte da placenta. Esse tipo de coisa, quando você compartilha assim, corre uma chance enorme de você ter uma coisa que a gente chama transferência placentária, que é um caso que pode gerar muitos problemas para o bebê em desenvolvimento. Deixa eu mostrar para vocês a figura e vocês vão entender que tipo de problema pode acontecer. Então, uma figura pequena, tá? Mas dá para entender. Olha, pequenininho, né? Se eu aumento o tamanho, ela vai perdendo em qualidade. Eu posso aumentar, tá? Aí, pronto. Mas até no monozigótico, né? No monozigótico diz que um fica maior do que o outro. O monozigótico mais problemático ainda. Esse é um caso muito... Sabe o que eu acho que aconteceu aqui? Porque tem esses pedacinhos no chão e tem as coisas mexidas. Eu acho que eles devem ter mexido nas lâmpadas, eles estão trocando. Eu tive aqui sexta à tarde e estava numa outra configuração, aí agora mexeram
tem esse pedacinho, por isso que está cheio de fiozinho no chão. Bem, o que tem nesse caso aqui, gente? Se você olhar, você fala, ó, esse aqui são dois gêmeos. Ou então, na verdade, quem olha fala, são duas crianças diferentes. Esse aqui muito mais velho que esse. Na verdade, não, são dois gêmeos aqui. Eles têm a mesma idade, tiveram o mesmo, compartilharam o útero durante a gestação. Então, esse e esse têm a mesma idade. Não parece. Por que não parece? Porque teve uma transferência placentária. Por uma questão de azar e sorte, a maioria dos nutrientes foi para o bebê do lado de cá. Esse daqui sofreu muito, tá vendo? Esse aqui parece um bebê prematuro perto desse de cá. Agora, os dois sofrem, porque se a transferência é muito grande para esse de cá, ele fica muito maior do que deveria. E aí pode ocasionar problemas para o desenvolvimento dele. Tá? Esse excesso de peso não é bom para ele. Tá? E o pequenininho tem uma carência de nutrientes, claramente. Tá vendo? Ele está com aparelhos, né? E o outro está um bebê já numa situação mais tranquila. Oi. Pode acontecer sim. Isso aí é uma das causas principais do parto prematuro. Tá? Se você tem um problema de falta de nutrientes na placenta, que muitas vezes são observados por uma pouca quantidade, lembra do líquido amniótico? Ele é transferido também via aqueles vasos da placenta. Se você tem pouco líquido amniótico, ou se o bebê não está crescendo de acordo com aquele padrão esperado, está muito abaixo do padrão de crescimento, é uma forte indicação para você antecipar o parto. E esse caso aí, com certeza, você tem dois bebês, dois fetos em desenvolvimento, né? Estavam lá dentro do útero, um muito grande e um muito pequeno. Qual que é a chance? O que vai acontecer? Você perdeu o pequeno. Então você antecipa um pouco o parto. Claro que antecipar parto é o último dos casos. Você vai estar lá no seu consultório. Está lá, olha, eu vou fazer esse parto com 30 semanas. Se você puder esperar para 31, melhor. 32, melhor ainda, entendeu? Então você segura o máximo possível, considerando, preservando as crianças de riscos que elas podem estar sofrendo ali no processo. Então você tem que pesar na balança aquilo ali. Tá? O risco que ela corre, você tem que fazer a seguinte pergunta: ela vai estar melhor do lado de fora do que do lado de dentro? É essa a pergunta. Se você achar que ela está correndo mais riscos lá dentro, você tem que tirar. E como que você sabe? Tá? Bem, você vai ter experiência suficiente para você avaliar isso aí. E vai ter os exames para você ver. Oi. Tem algum tipo de tratamento externo que você pode fazer para beneficiar somente o embrião que está... Não tem como. Isso aí é o acaso. Isso é o acaso. Então, e às vezes acontece o contrário. Você ter algum entupimento de vasos ali da placenta, que aí não leva, às vezes um bebê só, se você tiver algum entupimento, não leva um trombo, alguma coisa assim, não leva alimento para o bebê suficiente. E aí o bebê começa a não crescer. Tá? E qualquer tratamento que você fizer para um, você vai fazer para o outro. Então aí não resolve muito o problema. Tá certo? Tudo bem? Tranquilo? Podemos seguir? Tá? Bem, então eu vou tirar daqui e vou voltar lá para o nosso caso lá. Bem, então, gêmeos dizigóticos podem ou não compartilhar anexo. E quando compartilham, é o córeo. E esse compartilhamento ou não tem a ver com o local da implantação. A proximidade da implantação é que vai fazer o compartilhamento ocorrer. Agora eu tenho aqui, ó, os casos de monozigóticos, tá? Eu vou ter quatro figuras, 2 slides para mostrar para você. Nesse caso aqui, são gêmeos que se formaram ainda na fase de blastocisto, ou seja, logo no início da formação. Ninguém me perguntou, tá? Mas eu vou falar com vocês sobre isso. Existe chance de se formar um gêmeo, por exemplo, na fase de mórula ou na fase de clivagem? Em teoria, existe.
Na prática não foi comprovado. Por que que em teoria existe? Porque, por exemplo, a gente hoje em laboratórios de pesquisa com células-tronco embrionárias, você pega um embrião envolto pela zona pelúcida, você desmancha aquela zona pelúcida e separa esse embrião, parte esse embrião em dois. Vai dar origem ao quê? 2 clones, né? 2 gêmeos ali. Se você parte em 3, dá origem a 3. Já foram feitos experimentos em que você pegou uma amórula, por exemplo, com 16 células e separou as células individualizadas e cada célula deu origem a um embrião. Então, em teoria, isso é possível. Na prática, para a espécie humana, isso ainda não foi comprovado. Tá? Então, não existe casos de gêmeos se formando, pelo menos até o momento, comprovado, a partir de mórulas que se desfizeram. Tá certo? Tudo bem? Bem, então, nós temos aqui 2 casos de gêmeos que se formaram, monozigóticos, se formaram nas etapas iniciais. A partir aí do 7º dia para frente. O que acontece? Olha nesses 2 casos aqui. Lembra? É uma fecundação só. Então você tem um blastocisto só. Olha o caso desse blastocisto daqui de cima. Vamos dar um zoom nele. Pronto. Olha o caso desse blastocisto. Ele formou 2 embrioblastos, olha, um do lado do outro. Na hora de formar, por um motivo que a gente não conhece ainda, tá bom? Não sabe. O embrioblasto, que deveria ser uma massa única de células, ficou fendido aqui, separado em 2, um e outro. Resultado, lembra da história? Entre o citotrofoblasto e o embrioblasto, forma-se o âmino. Embaixo aqui vai formar o saco vitelino. Então, ó, 2 âminos, 2 sacos vitelinos. Separados. Concorda comigo? Mas a parte de fora é a mesma. É o mesmo core. Tá vendo? Ó, isso aqui fora não é o core? Então, mesmo core, 2 âminos, 2 sacos vitelinos. Resultado. Olha o que a gente vai ter aqui. O mesmo core, 2 âminos e 2 sacos vitelinos. Separados, está vendo? Em bolsas amnióticas separadas. Bem, é diferente do outro, mas o resultado é o mesmo. O que eu quero dizer que é diferente? Quero dizer que é diferente porque aqui você não tem um core e o outro core e os dois se juntaram. Aqui você tem um core único formado ali. Concorda comigo? Mas repara numa coisa nessa situação aqui, ó. O que você tem quando você for fazer um ultrassom? Você tem essa situação aqui, que é muito parecida, preste atenção nesse, e olhe o anterior, que é muito parecida com essa situação de cá, ó. Olha aqui, ó. Com essa aqui. Concorda comigo? Saúde. Gêmeos de origem diferente, mas apresentando um aspecto no ultrassom exatamente igual. Então, na hora que você for fazer o exame de imagem, nesse momento, não vai dar para saber se são gêmeos mono ou dizigóticos. E o paciente vai ficar ali em cima de você, né? Eu quero saber se são 2 menininhas, 2 menininhos. Você fala, olha, tanto um tipo de gêmeo quanto no outro pode ser 2 meninas, podem ser do mesmo sexo, entendeu? Né? Agora, se for dizigótico, pode tem uma chance até maior de ter sexos diferentes. Bem, então o que acontece? Não dá para saber nesse momento. Só vai dar para saber quando? Quando? Alguém tem ideia? Hein? Dá pra saber o quê? Se vai ser mono ou dizigótico? Quando dá para saber? Vamos, gente. Vamos acordar. Não. Vamos. Quem? Quando dá? No parto. O parto é uma das respostas. A outra é lá com 12 semanas, quando começar até a formação da genitália externa. Se você tem um menino e uma menina ali, é dizigótico, concorda comigo? Mas, conforme eu falei com vocês, você tem uma chance, né? Você tem chance de ser 2 meninas ou 2 meninos, mesmo sendo dizigótico. Concorda comigo? Então não dá para saber, né? Então você vai falar com o seu paciente, sua paciente o seguinte:
Vamos esperar dar 12 semanas e a gente faz o ultrassom. Se for de sexos diferentes, matamos a charada. É o gêmeo mais comum, o dizigótico. Mas se for do mesmo sexo, pode ser dizigótico, mas pode ser mono também. Então aí a gente só vai saber, igual a Jéssica falou, lá no parto. Nasceram 2 cópias, monozigótico. Nasceram meninos diferentes, né? Dizigótico. Tudo bem? Tranquilo? Você viu que Oi. saiu agora? Sim, pode falar. Pode ser transferência de porcentagem? Claro que sim, no mesmo caso, tá? Oi, pode falar. Você viu que saiu um novo estudo que agora eles estão determinando o sexo do bebê com 8 semanas por meio de tipagem de Sim. CX? Você pode fazer a aminocentese e fazer essa tipagem. Mas a aminocentese tem um risco, que é um risco pequeno, 1 a 3%. Bem, espera aí. Você falar, então vamos fazer 1 a 3%, é risco pequeno. Espera aí. A gravidez saudável, você não quer que ela tenha risco nenhum. Você quer risco zero. Então não deve fazer só num caso muito necessário. Existem casos aí de juiz de pessoas que conseguiram na justiça fazer um teste de paternidade quando o bebê ainda estava na barriga, você acredita? Então o cara conseguiu fazer que obrigasse a ser feito o teste de paternidade enquanto o bebê estava na barriga, do mesmo jeitinho. Como é que você faz? Você fura aqui no umbigo, atravessa todas as camadas e aí você suga um pouco do líquido amniótico, porque células do bebê vão estar boiando ali. E aí você faz a tipagem ali. Dá para saber o sexo e olhando o material genético para saber de quem que é. Tá? Pergunta. Por que caso de inseminação tem mais chances de ter gêmeos? Bem, o que acontece com a inseminação é o seguinte. Aqui está tudo bem? Tranquilo? Já vou colocar no próximo. O que acontece com a inseminação? Na verdade, isso tem cada vez modificado mais. Antigamente, a maioria das inseminações, você tinha que fazer implantações ou colocar os embriões ali para eles se implantarem. Você colocar muitos embriões para garantir, porque era um processo caro, ainda é, né? Para você fazer uma inseminação que você tem que fazer uma fertilização in vitro. Lá, você vai ver que se você resolver, por exemplo, trabalhar com isso, que é uma área muito bacana, uma área de grande potencialidade futura, né? Você vai ver o seguinte, que não é isso, não é só isso. Quando a gente pensa, é só o bebê de proveta, com aquela inseminação e tal, que você colocar o espermatozoide dentro do ovócito 2, isso é o último caso, tá? Isso é o último caso. Primeira coisa que você vai ver no seu dia a dia, na hora que a paciente chegar no seu consultório, você vai perguntar para ela o seguinte: qual que é a frequência que vocês fazem sexo? Porque se a pessoa tem uma frequência pequena, a chance dela e ela tem um grau de infertilidade, por exemplo, uma varicocele ou uma ovário policístico, o que acontece? Varicocele no caso do homem, principal causa de infertilidade, e de diminuir a fertilidade até chegando em infertilidade, e na menina o principal causa é o ovário policístico. Também assim, pode levar até infertilidade, mas normalmente o que vai acontecer é diminuir a fertilidade da paciente. Bem, resultado, a pessoa ainda faz pouco sexo, acabou, aí fica difícil. O que é que você vai dizer para a sua paciente lá? Faça sexo de forma mais constante, mais frequente, e vai pedir para ela tentar fazer pelo menos dia sim, dia não. Por quê? Porque aí você garante a presença o tempo inteiro do ciclo de espermatozoides no interior, viáveis no interior do útero dela. Tudo bem? Essa é a primeira possibilidade. E junto com isso você vai pedir para ela assim: entenda o seu ciclo, bote um aplicativo no celular, acompanhe as datas. Por exemplo, você menstruou hoje, pega a sua próxima menstruação e assim vai pegando para você saber o seu ciclo. A fase final do ciclo, 14 dias, ela é secretória, ela é constante. Resultado, sabendo disso, o que você vai fazer? Entendeu isso? Aí você vai poder o quê? Vai poder se planejar.
você vai ter uma ideia do seu dia fértil. E aí no dia fértil, né, ter um ato sexual desprotegido ali para você conseguir ter bebê. Parece incrível, eu estou falando aqui, mas vocês vão, no futuro, quando estiverem trabalhando com isso, né, me dá o prazer de saber que vocês estão trabalhando com isso, saber que eu plantei essa sementinha na cabeça de vocês, né? Vocês vão ver coisas assim, vão me contar. Paciente vai chegar no consultório seu e falar assim: eu estou tentando engravidar e não consigo. Aí você vai falar com ela, vai começar a entrevista com ela, a anamnese com ela, aí de repente ela vai virar para você e falar assim: lá em casa a gente só faz sexo de camisinha. Você vai ver. Estou falando, você vai ver. Meu marido, nós fazemos questão. Aí você fala: aí não tem jeito. Aí não tem jeito. Tira a camisinha que vai resolver. Tá? Resultado. Isso é o que vai acontecer na maioria dos casos, graças a Deus, né? A pessoa paga a consulta e resolve o problema. Depois manda a foto do bebê para você. Agora, tem casos que tem um grau de infertilidade. Aí você precisa tomar algumas providências. Tá? Agora, os casos mais sérios, às vezes a pessoa não está, você tem a fertilização, bonitinho, etc. Na hora que coloca ali, não implanta. Não, então vou implantar. Você implanta, você provoca a implantação. Provocou a implantação, ainda assim, não vai para frente. Por quê? Porque o organismo materno está atacando o bebê. Aí não adianta. Entenderam? Aí o que você faz? Aí a solução é duas. Existem duas soluções ainda. A barriga de aluguel, pedir a cunhada, pedir a irmã, a mãe, alguém para gestar esse filho, ou fazer uma coisa que a gente está precisando demais, né? Adotar. Não é isso? Não é verdade? É isso aí. Né? Tudo bem? Então, assim, a história é... Aí, acabei indo e não te respondi. É muito caro. Ainda custa, nesses casos mais graves, o preço de um carro popular. A gente está falando de 40 mil, 30 mil, dependendo da clínica, né? Tem clínicas aí que é um luxo só. É um luxo exagerado, desnecessário. Aí o que acontece? Você vai pagar uma pequena fortuna para fazer isso. E aí